Jesus, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Nós estamos aqui em nosso primeiro podcast da comunidade evangélica Cristo para Todos. Meu nome é Vênus Grace Santos, sou presbítero da comunidade evangélica Cristo para Todos. Eu gostaria de convidar você para estar nos acompanhando até o final deste podcast. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, o fundador da comunidade, pastor Paulo de Tárcio, que está conosco aqui. Mas antes de começar a minha entrevista com ele, quero dizer para você que esse podcast é um projeto idealizado pela nossa comunidade, onde Deus, eu creio, vai agir sobrenaturalmente através das entrevistas, através de tudo que acontecer nos próximos podcasts. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a curtir, a compartilhar. Mostre para sua família, mostre para os seus amigos. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas através deste podcast. E nós estamos aqui com o pastor Paulo de Tárcio, que é o fundador da comunidade Cristo para Todos. Pastor Paulo, o senhor é muito bem-vindo. É um prazer, uma alegria poder entrevistá-lo nessa noite. A trazer ao conhecimento um pouco da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, para todos que estão nos assistindo, né? Nós ouvimos o Senhor muitas das vezes, as pregações que existem nas redes sociais, mas poucas pessoas sabem da história do pastor Paulo de Tárcio. Faça uma breve apresentação, pastor. Diga quem é o pastor Paulo de Tárcio. Nós estamos aqui querendo ouvi-lo. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor, presbítero Vênus, né? Primeiro eu quero externar a Deus a minha gratidão por poder participar desse lindo projeto que está sendo desenvolvido dentro da nossa comunidade evangélica Cristo para Todos, e acreditamos que esse é o tempo em que Deus preparou para a realização de grandes coisas, né? Quem é o pastor Paulo de Tárcio, né? Como eu posso me definir hoje diante de tantas pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, né? Primeiramente, quando eu consigo olhar para dentro de mim, eu vejo que de fato, eu fui uma pessoa que eu fui encontrada pelos olhos de Deus, né? Na verdade, Deus me achou no caminho onde eu estava perdido, e Ele olhou para mim, Ele me achou, Ele me encontrou, Ele me chamou. E quando eu olho para a minha figura, né, pastor Paulo de Tárcio, quem sou eu? Eu sou alguém que fui encontrado por Deus, abraçado por Deus, abraçado pela bondade, abraçado pela misericórdia, e principalmente, né, nesse ambiente onde Deus ele me encontrou, Deus me fez entender que existia um propósito definido por Deus para ser concretizado na minha vida e através da minha vida para tanta gente, para tantas pessoas, né? Então, eu me defino como uma ferramenta nas mãos de Deus, né? Como uma arma usada nesse tempo, nesse século 21, nesse tempo presente, usado por Deus para um projeto maior, Entendi, pastor. Então, só para a gente entender um pouquinho mais, né? Provérbios 22:6 diz assim, que ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Acontece que muitos cristãos, né, hoje, eles já vêm de um lar, de um berço evangélico, de uma educação cristã, né? Não foi o seu caso. A nossa família, a minha família, é uma família de católicos, né? E foi dentro desse ambiente onde Deus me achou, me encontrou e me apresentou esse grande projeto, esse grande propósito. E desde então, Deus ele tem realizado uma grande obra em toda a nossa família. Entendi. Provérbios 20:24 fala assim: os passos do homem bom são guiados pelo Senhor. Pois como entenderá o homem o seu caminho? Eu acho que foi mais ou menos por aí, né? O Senhor tem guiado os seus passos. Conta um pouquinho para nós, pastor, como foi a primeira vez, o seu primeiro contato com o Evangelho? O meu primeiro contato com o Evangelho, na verdade, foi olhar e perceber dentro da minha família uma prima. Deus ele sempre usa ferramentas
pessoas, estratégias para nos atrair, né? Para nos pegar, para nos envolver diante de um projeto. Então, na minha infância, eu percebi o quê? Eu percebi que eu tinha duas primas minhas que elas cresceram dentro desse ambiente. Elas também foram encontradas assim como eu fui, só que elas foram primeiro que eu. Ah, então houve uma influência. O senhor, através delas, entendeu qual seria a necessidade de conhecer o Evangelho. Exatamente. E eu comecei a ver e a perceber mudanças radicais e também extraordinárias ao ponto delas começarem a se envolver dentro da igreja, com as atividades. Eu tenho uma prima que é levita, é uma adoradora do Senhor, tem esse dom sobre a vida dela. E quando eu era criança, eu olhava para esse ambiente onde ela louvava o nome do Senhor, e isso me chamou a atenção, isso atraiu o meu coração, né? E eu entendi que o Senhor, ele usa diversas formas para chamar alguém, para atrair alguém. Então, tudo começou quando eu comecei a observar a vida das minhas duas primas, ao ponto delas desenvolver habilidades dentro do reino de Deus, dentro da obra de Deus, e aquilo ali me atraiu. A parte do louvor, a parte da adoração, como elas serviam a Deus. Então eu recebi o convite para estar dentro desse ambiente. Eu não tinha ainda colocado os meus pés dentro de uma igreja evangélica. E até que um dia uma delas me fez o convite para estar dentro desse ambiente. Quando eu decidi entrar dentro desse ambiente, eu nunca havia pisado dentro de uma igreja, foi algo tão sobrenatural e surreal que eu senti que eu nunca havia sentido. O senhor tinha quantos anos? Eu senti o Espírito Santo me abraçando, né? Eu tinha praticamente lá os 12 anos de idade. Muito bom, muito bom. Realmente, assim, a gente vê um trabalhar de Deus aí, né? Algo que realmente veio para te atrair para esta obra, para esse evangelho. Mas e a respeito do seu chamado? O seu chamado ao pastorado, ao pastoreio. Como que isso aconteceu? Na verdade, Deus, ele veio trabalhando na minha vida desde novo, né? Eu tive esse contato com o Senhor, com a igreja, com o Espírito Santo, desde os meus 12 anos de idade, e o Senhor, ele foi me atraindo, me buscando, me resgatando mais ainda. E quando eu tinha a faixa de 16, 17 anos, eu já estava completamente envolvido pela obra de Deus, pelo projeto de Deus, ao ponto de eu perceber que Deus, de fato, havia um projeto muito grande para a minha vida. E eu comecei a perceber mudanças na minha vida. Comecei a perceber ações do Espírito Santo. E eu comecei a perceber que Deus, na verdade, tinha algo assim sobrenatural. Eu entendi, na verdade, que Deus havia me escolhido. Assim como Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe, e ele teve o privilégio de ouvir a voz de Deus pela primeira vez, entrando ali na sua mocidade, na sua juventude, ao ponto da voz de Deus esclarecer. Quando Deus, ele me chamou, me resgatou, me achou, me encontrou, eu não tive discernimento de discernir tudo de início. Quer dizer, as coisas elas foram acontecendo naturalmente, mas a base de 16, 17 anos eu já sabia completamente aquilo que Deus tinha para a minha vida, até porque Deus, ele já havia se comunicado comigo, usado também profetas, homens de Deus e mulheres de Deus, e eu entendi o meu propósito na terra. Já era batizado nas águas nessa época? Já era batizado nas águas, né? A obra começou pelas minhas primas, me alcançou. Depois que me alcançou, nós conseguimos resgatar a vida da minha mãe, que também era católica. E assim Deus, ele começou a salvar toda a nossa casa, toda a nossa família. E um dos presentes que Deus nos deu, me deu, na verdade, né, foi ter a honra e o privilégio de descer as águas no dia do meu aniversário. E como presente a minha mãe também desceu. 28/12/1998, eu lembro como se fosse hoje. Foi o dia que nós nascemos de novo, foi o dia que
Deus impactou a minha vida, a minha casa, a minha família, e eu entendi que eu estava debaixo de um direcionamento de Deus para cumprir uma missão estabelecida por Deus aqui na terra. Entendi, pastor. Nossa, maravilhoso, né? Bom, para você que está nos assistindo, né? De repente, algumas pessoas não sabem, pastor, mas o senhor prega por aí, pelas igrejas, né? O senhor tem andado por esse Brasil afora, pregando a palavra, aonde quer que o senhor seja convidado para ir, o senhor vai, né? E nós sabemos que o senhor é dotado de dons especiais, dons notáveis, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Como é isso, pastor? Esse relacionamento com o Espírito Santo, essa busca, essa entrega também. Como que o senhor poderia estar descrevendo isso para nós? Na verdade, a experiência que eu tive, tenho com Deus, ela foi tão impactante que a presença que me alcançou, ela me fez eu soltar todas as armas das minhas mãos e me entregar por completo. E nesse processo de entrega, eu percebi que os céus eles se movimentavam na minha vida assim de uma forma sobrenatural, que às vezes eu não tinha como explicar aquilo que de fato acontecia. Quando Deus ele me resgatou ainda na mocidade, na juventude, Deus também resgatou vários jovens no meu tempo, e nós éramos jovens sedentos mesmo, apaixonados por Cristo, ao ponto de ter vigília no meu tempo, né? Quando nós começamos, as vigílias não eram uma vez por semana, as vigílias eram praticamente todos os dias. Todos os dias. Tinha vigília na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, depois que saía do culto, né, nós nos reuníamos na casa de uma missionária conhecida como Irmã Cleusa, e a casa dela era super lotada de jovens. Passávamos de dias no monte buscando a Deus, 3, 7 dias, só na água buscando, e esse processo de busca, nós descobrimos que o Espírito Santo fez desenvolver na gente habilidades ao ponto de Deus não apenas me levantar na mocidade, né, mas todos os nossos amigos que eram envolvidos, aquela equipe, todos eram usados de uma forma extraordinária. Quando eu percebi que Deus queria me usar na palavra, mesmo não tendo muito conhecimento, nós já abrimos o coração e partimos para cima diante desse projeto, né? Começamos a evangelizar os hospitais, começamos a pregar dentro dos ônibus, dos terminais rodoviários. O meu ministério praticamente ele começou exatamente dentro desses ambientes. Eu entendi que Deus havia um projeto para eu ser boca dele aqui na terra, e eu decidi. Então, quando eu decido me entregar por completo ao centro da vontade de Deus, não tem como. Deus usa, Deus levanta, Deus capacita, e foi exatamente dentro desse ambiente. O Espírito ele me abraçou, ele me chamou ao ponto de eu me desarmar para mim mesmo e me entregar completamente ao centro da vontade de Deus. E parece uma coisa, quanto mais o Espírito Santo ele me envolvia, mais eu me desligava desse mundo, sabe? Os meus planos e os meus projetos desde da minha mocidade, nesse processo de busca, nesse processo de intimidade com o Espírito Santo, ele foi tão grande que eu não conseguia projetar a minha vida terrena sem a presença de Deus ou sem os planos de Deus para a minha vida, né? Eu via tantos jovens projetando, vamos terminar o ensino médio, vamos fazer faculdade, eu não me via fazendo isso. A única coisa que eu conseguia enxergar dentro de mim era ser um pregador da palavra, era alcançar corações, era alcançar vidas, e eu sempre estive disposto a me entregar verdadeiramente dentro desse ambiente. Eu tenho certeza que é por isso que Deus, ele, pela bondade e misericórdia, ele me presenteou, né, com habilidades, com dons espirituais, para alcançar pessoas. Na verdade, tudo aquilo que o Senhor compartilhou comigo, eu entendo, não é meu. Nada me pertence. Na verdade, eu entendi, né? Eu sou apenas a flecha na aljava de Deus que ele tira quando quer e ele lança para onde quer e ele usa do jeito que quer. Nós somos apenas o canal usado pelas mãos do Senhor. Mas praticamente, presbítero Vênus, né? O meu ministério ele começou dessa forma. Glória a Deus por sua vida, né? Glória a Deus por ter iniciado assim. E o tempo passou, né?
o senhor amadureceu, hoje o senhor tem um ministério pastoral, o senhor tem uma igreja, né? E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Qual é hoje o maior desafio dentro do seu ministério pastoral? Essa é uma ótima pergunta. O maior desafio dentro do meu ministério pastoral. Na verdade, quando eu olho de fato para essa pergunta, eu vejo que os desafios eles são gigantescos. E a cada dia que se passa, a cada mês, a cada ano que se passa, na verdade, eu entendo que os desafios eles aumentam, né? Os níveis são mais aprofundados de desafios e principalmente diante de um século onde a corrupção, o pecado, ele domina esse ambiente, a atmosfera, né, da igreja, do povo. E um dos maiores desafios, o primeiro desafio do nosso ministério, às vezes a gente pensa que o desafio maior está do lado de fora, mas para mim, o primeiro desafio está do lado de dentro, ao ponto da gente voltar às nossas origens, de nós voltarmos, né, ao primeiro amor, à simplicidade do Evangelho, porque nós temos, como seres humanos, a tendência, no decorrer dos anos, mudar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos observar que o Evangelho de Jesus Cristo, ele sempre foi algo muito simples. Jesus, ele foi simples até ao extremo, né? Quer dizer, Jesus, ele se comunicava com todos os tipos de pessoas. Onde tinha pessoas dotadas de inteligência, pessoas que tinham muito conhecimento, doutores da lei, Jesus, ele ia lá e falava como um doutor também. Mas quando ele estava no meio de pessoas simples, que não tinha muito conhecimento, Jesus também ele entrava nesse ambiente de simplicidade. Então, o primeiro desafio que eu enxergo hoje dentro do nosso ministério, dentro das nossas igrejas, é o desafio de voltar às nossas origens, às nossas raízes da humildade, da simplicidade, porque as origens da humildade e da simplicidade é um ambiente onde Deus mais opera, né? Nós podemos observar que o crescimento da igreja também foi algo extraordinário, mas meio que nós perdemos a visão, o foco desse ambiente de permanecer na simplicidade e na humildade. Esse é o primeiro desafio que nós encontramos dentro do ministério pastoral, né? É levar a igreja para esse ambiente, para que a igreja permaneça nesse ambiente da simplicidade, nesse ambiente da humildade. E o desafio maior, o segundo desafio maior que eu entendo diante desse século 21, é o desafio da gente permanecer. Permanecer aonde? Permanecer no centro da vontade de Deus e lutando por um verdadeiro propósito. Qual é o propósito? A palavra de Deus. Entendi, pastor. Realmente é um ponto assim crucial hoje manter-se, né, no foco da palavra. O senhor há de concordar comigo que nós estamos vivendo hoje uma sociedade muito crítica. Hoje o acesso à informação é muito fácil. Nós temos aí, hoje a gente liga a internet, entra na internet, você encontra todo tipo de teologia, seja ela progressista, inclusiva, seja ela liberal, né? E nós encontramos aí todo tipo de pensamento. E com isso vem as críticas. Para se manter no foco da palavra, para se manter, para voltar às origens, isso traz uma pressão muito grande. Muito grande. E eu queria saber do senhor como é que o senhor lida com as críticas e com as controvérsias no seu ministério pastoral. A questão é muito simples. As críticas, elas são assim algo existencial dentro da igreja, principalmente dentro do ministério aonde alguém está exercendo com verdades, com sinceridades. Qual é o caminho que eu decidi trilhar? O caminho que eu decidi trilhar é a busca. É a busca em Deus. É esse ambiente de conexão, de relacionamento com Deus e com o Espírito Santo e pedindo verdadeiramente para o Senhor blindar o meu coração e a minha mente. Né? Porque eu entendo que se o nosso coração
de fato não estiver blindada, a nossa mente não estiver blindada, nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco pelo simples fato de alguém se levantar com ferramentas para criticar, nos atingir, de alguma forma nos tirar a atenção. Então, uma das ferramentas que eu aprendi a desenvolver ao longo desse ministério é a busca em Deus. É sempre estar no centro da vontade de Deus, nessa conexão de relacionamento, quer dizer, firmando as estacas, firmando as raízes, para que quando o dia mau chegar, porque o dia mau ele chega para qualquer um. Para todo mundo. Né? O dia mau ele vem com o propósito de desestabilizar, nos tirar do centro da vontade de Deus. Mexer com tudo, né? Mas quando nós estamos em conexão com Deus, com as nossas raízes profundas dentro desse ambiente, as coisas vêm e acontecem, mas nós suportamos. Nós suportamos. Então, eu aprendi no decorrer dos anos que permanecer nesse ambiente de busca faz toda a diferença na vida de qualquer homem de Deus e de qualquer mulher de Deus que exerce esse ministério. Porque os ataques, eles vêm. E os ataques, eles são terríveis. Mas a busca em Deus faz a gente permanecer firme no propósito. Sim, e a pressão ela é tremenda, né? Até mesmo por parte de alguns membros, né? Até mesmo por parte de alguém da sociedade. Hoje a sociedade diz que a igreja, eu não estou dizendo no contexto de CPT, não, de Comunidade de Cristo para Todos, não. Estou dizendo na igreja de uma forma geral, né? Há quem diga que a igreja ela precisa se modernizar para atrair os jovens, né? O que o senhor pensa sobre isso? Existe realmente essa necessidade de modernização da igreja, modernização do evangelho, a forma de pregar, a contextualização? O que o senhor pensa sobre isso? Bom, nós temos hoje em nossas mãos várias ferramentas. E uma das ferramentas que nós temos na nossa mão, e sempre vamos ter uma ferramenta infalível, é a palavra de Deus. E quando eu olho para a palavra, não tem meio termo. A palavra de Deus, ela é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Né? É o verbo vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus, que é o Senhor, que se encarnou, ele se fez carne, ele é a palavra. O que eu percebo? Que no decorrer dos anos, a corrupção e o pecado, ele abrangeu tanto dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos altares, que as pessoas, elas não suportam mais o poder da verdade. O poder da verdade. Quer dizer, hoje, as pessoas, elas querem viver um evangelho segundo as suas próprias vontades, os seus próprios conceitos, os seus próprios desejos, só que nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não muda. E o Senhor disse que ai daquele que acrescentar ou tirar um tio desta palavra. Né? Nós podemos observar que as pessoas mudam, o ambiente muda, as coisas mudam, mas se tem uma coisa que não muda, é a palavra de Deus. Entendi. Então o senhor não acredita, ou o senhor acredita que a igreja ela se torna ultrapassada? Não, eu não acredito que a igreja se torne uma igreja ultrapassada. A igreja, ela vai ser sempre a igreja. Diante de um contexto, né, de igreja, quando nós olhamos hoje, nós podemos observar muitas coisas acontecendo dentro desse ambiente de igreja. Só que quando eu olho para dentro desse ambiente de igreja, eu vejo que existe uma igreja ainda primitiva dentro desse ambiente corrupto. Quer dizer, Jesus ele vai vir, ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Eu acredito nisso, eu acredito que Jesus tem os seus escolhidos, Jesus tem os seus remanescentes, o Senhor tem os seus fiéis, né? Os seus arautos, aqueles que não negociam as verdades, que não negociam a palavra de Deus, aqueles que ainda estão cumprindo as riscas, né? E quando eu olho para esse ambiente, tem um versículo da palavra de Deus que diz que o Senhor, o desejo do Senhor qual é? O desejo do Senhor é abreviar os dias. Que no final dos tempos as coisas seriam tão difíceis que a vontade de Deus e o que Deus faria era abreviar. Por quê? Porque senão nenhuma carne se salvaria. Quer dizer, a igreja está crescendo, a igreja está avançando, mas
dentro desse crescimento também existem muitas coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus, mas eu ainda acredito que dentro desse ambiente de igreja, de uma forma universal, Deus vai tirar a sua igreja que é lavada, que é remida e que é separada. Entendi, pastor. Bom, tem algumas perguntas para fazer, assim, até um pouco polêmica, né? A respeito de igreja, a respeito da igreja, até da sua própria igreja mesmo, né? Mas isso nós vamos deixar para um próximo episódio, tá? Mas traz para nós aí, pastor, uma reflexão. Qual as maiores lições o senhor traz para a vida do senhor como pastor de igreja? As maiores lições que eu trago hoje, O que o senhor aprendeu ao longo da sua jornada, ao longo do seu ministério como pastor? Quais as maiores lições que o senhor tira para a sua vida? na verdade são várias lições. Nós poderíamos passar, né, a noite inteira falando sobre lições que nos envolveram, coisas que nós aprendemos no decorrer do exercício do ministério, enquanto nós estamos atuando. Eu costumo dizer que todos os dias nós temos a oportunidade não apenas de ensinar, mas de aprender. E se a gente parar, de fato, a gente muito mais aprende do que ensina. A vida, ela nos proporciona isso, o Senhor nos proporciona isso. E existem muitas coisas que no decorrer do ministério pastoral ficam marcadas na nossa vida, no nosso destino, no nosso contexto. Deu branco. Dentro do que nós estamos conversando, pastor, qual o conselho? Nós sabemos que hoje muitos jovens dentro do meio evangélico ainda existe, eu acredito nisso, não sei se o senhor acredita, eu creio que também, que ainda existe aqueles que almejam o ministério, aqueles que almejam um dia chegar a ser pastor de uma igreja, aqueles que almejam um dia poder pastorear um rebanho. Qual a mensagem o senhor daria para esses jovens que estão começando nessa caminhada agora, ainda mais numa época tão difícil que é hoje? Qual é o conselho que eu dou para essa mocidade que vai ser tocada por Deus, que vai ser alcançada pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto de Deus compartilhar coisas extraordinárias relacionadas à obra de Deus, né? O primeiro conselho que eu dou é que haja verdadeiramente uma disposição. Uma disposição. Porque quando nós estamos verdadeiramente dispostos a nos entregar aquilo que Deus nos compartilha, a gente se encontra ao decorrer do tempo com a chamada de Deus. E é certo que Deus, ele tem os seus escolhidos aqui na terra e ele já tem pessoas certas para levantar, para capacitar, para encher do Espírito, para levantar como um vaso mesmo, como um instrumento, né? E nós precisamos ser sensíveis a esse ambiente onde Deus ele decide compartilhar, porque chega um momento na nossa vida que o projeto ele tem que avançar e Deus vai precisar de quê? De pessoas. Sim. Deus ele vai precisar de pessoas. E a primeira coisa, Deus vai chegar dentro do ambiente e ele vai olhar quem está com o coração aberto, quem tem disposição. Quer dizer, ele não lança a palavra ao léu, ao vento. Então, quando nós estamos dentro desse ambiente com o coração aberto de busca, Deus ele vem, nos encontra, nos acha e nos apresenta esse grande projeto. Então, se tem um conselho que eu quero dar para os jovens é que continue dentro desse ambiente de busca. Porque vai chegar um exato momento onde Deus ele vai descer dentro desse ambiente e ele vai lhe apresentar coisas extraordinárias. Porque eu lembro que quando eu comecei dentro desse ambiente de busca, eu achava todo mundo sendo usado por Deus e eu olhava para mim e eu dizia, acho que Deus não tem nada para fazer através de mim, Deus não tem nada comigo como tem com os outros.
Mas o fato de eu permanecer dentro desse ambiente de busca, Deus ele me achou, me pegou e me apresentou coisas sobrenaturais que eu nem esperava. Então, dentro desse ambiente de busca, Deus ele desce para quê? Para separar pessoas. Eu entendo que para o ministério, para a chamada, quem separa de fato é Deus. Quem escolhe é Deus. E se tem uma coisa que eu quero deixar aqui para os nossos jovens é que continue nesse ambiente. Talvez você está nesse ambiente, a sua mente está em guerra, o seu coração está em guerra. Talvez você olha para tantas pessoas sendo usadas e você se pergunta, como um dia eu me perguntei, será que Deus um dia quer me usar? Será que Deus tem um projeto para a minha vida, em me levantar, em me capacitar? Será que um dia eu vou conseguir pregar? Será que um dia eu vou conseguir cantar? Né? E eu quero dizer para você que não se preocupe com isso. Não se prenda a esses questionamentos. Apenas permaneça nesse ambiente de busca, porque nesse ambiente de busca Deus ele desce, ele chega, ele se apresenta e ele faz uma separação para quem ele decide usar. Tem gente que hoje que Deus não está usando, mas que já está no projeto de Deus, já está no plano de Deus. Então, pelo fato de eu permanecer diante desse posicionamento, isso vai agregar muito no contexto onde Deus ele vai me envolver nos planos e nos projetos. Então, se tem uma coisa que eu digo aos nossos jovens é permaneça. Vale a pena permanecer, vale a pena estar em ambientes aonde a gente cria conexão com Deus e com o Espírito Santo, porque são nesses ambientes que Deus ele nos apresenta os maiores projetos para a nossa vida. Maravilha, pastor. A gente sabe que o senhor tem planos, o senhor tem metas a serem atingidas. Fala um pouquinho para nós das metas suas para o futuro, talvez por um futuro próximo. O que tem no seu coração? O que almeja aí dentro? A minha maior meta hoje, presbítero Vênus, a minha primeira maior meta hoje é permanecer ao centro da vontade de Deus. Porque se tem uma coisa que eu consegui entender e entendo, é que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quem nos guia é os céus, é Deus, né? Então eu entendo que eu preciso permanecer nesse ambiente de estar no centro da vontade de Deus para que eu receba as coordenadas que Deus ele tem para a minha vida. Ele tem para a minha vida. Existe uma passagem bíblica que diz que o vento, ele sopra aonde quer. A gente não vê o vento, a gente apenas consegue escutar o seu barulho, a gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe para onde ele vai. E assim são aqueles que são guiados por esse Deus maravilhoso. Então, há uma preocupação dentro do meu coração em permanecer no centro da vontade de Deus. Porque eu entendo que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quem nos lidera, quem nos governa, quem indica, quem fala o caminho que eu devo andar é o Senhor. Porque a igreja do Senhor ela é regida pelos céus. O servo é regido por Deus. E os escolhidos do Senhor, que nasceram para ser vasos, né, de Deus, é Deus que governa, é Deus que dirige. Então, a minha meta é permanecer no centro da vontade de Deus para que eu viva o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu poderia aqui expor muitos sonhos pessoais, até na área familiar, mas o que arde ainda dentro do meu coração é o fato de eu me dispor para que o Senhor de fato gaste a minha vida. Eu quero gastar a minha vida para cumprir os desígnios, os propósitos de Deus. Em tudo, em tudo. Entendi, pastor. Então, vamos dizer assim, a comunidade Cristo para Todos, que é a igreja que o senhor fundou, Sim. ela foi uma meta um dia na sua vida ou ela simplesmente aconteceu? Essa é uma pergunta muito interessante. A Cristo para Todos, ela não foi algo que eu planejei, até porque eu não queria. Né? Quem me conhece de perto, quem senta na minha mesa, quem está nesse ambiente de relacionamento e de amizade sabe daquilo que eu estou falando e que
isso que eu falo é a mais pura verdade e realidade do meu coração. Na verdade, não sonhei com isso, não projetei isso. De fato, eu corria. Entendi. Eu sempre soube das grandes demandas e das responsabilidades e do peso que é ser um líder, que é ser um pastor, que é abrir um ministério. E, de fato, eu não queria estar dentro desse projeto. Mas Deus ele é tão perfeito que Deus ele começou a mudar coisas dentro do meu coração para que eu aceitasse o projeto dele. Na verdade, eu passei quase 3 anos aqui, estando na cidade de Penápolis. Eu passei quase 3 anos na fase do tratamento de Deus para que eu viesse aceitar, para que eu fosse encaixado naquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu relutei, eu lutei, mas eu entendi que chegou uma hora que Deus estava me chamando para isso. E quando a gente entende que Deus está nos chamando para algo, existe um momento que a gente não tem como lutar mais contra isso. Ou a gente se entrega, ou a gente quebra a cabeça e continua sofrendo. Então, eu entendi, se isso é o que Deus tem para a minha vida, eu não vou mais relutar contra isso. Por quê? Porque eu nasci para fazer a vontade de Deus. Aí foi então que esse projeto nasceu dentro do meu coração. E eu disse, eu vou abraçar. Mas eu vou abraçar porque o Senhor quer que eu abrace. Porque se Deus não estivesse na direção, eu não tinha entrado dentro desse barco. Maravilha. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto, pastor. Mas num próximo podcast, nós vamos trazer algumas perguntas. Já está preparadinho umas perguntas, até mesmo tem a parte polêmica. Lógico, toda igreja tem, mas nós vamos saber melhor sobre isso num próximo podcast. Mas antes da gente encerrar, pastor, deixa uma mensagem para aqueles irmãos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo nesse momento e que gostariam de aprofundar a sua vida espiritual. Deixa uma mensagem para eles. Glória a Deus. Queridos, esse ambiente aqui está tão fantástico que nós estamos sentindo a presença de Deus de uma forma tão extraordinária que eu estou com vontade de dar lugar para Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Oh, vontade de quebrar todas as regras, né? Dar uma machada aqui no espírito. Mas eu estou aqui calmo. Queridos, tem uma passagem que queimou muito ao meu coração essa semana, ao decorrer dessa semana, sobre Deus nos encontrar, que é exatamente a passagem sobre o jovem rico. E lá em Marcos diz que Jesus, ele decidiu entrar no caminho. Que caminho é esse? O caminho exatamente deste jovem para dar oportunidade para ele mudar de vida. Então, de fato, quando eu olho para essa passagem do jovem rico, onde Jesus criou o caminho, criou as estratégias, eu comecei a entender de fato que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi verdadeiramente o Senhor quem nos escolheu. Glória a Deus. Quando eu olho para a minha vida, a primeira coisa que eu encontro é rejeição, porque todo escolhido de Deus, ele passa por esse ambiente de rejeição. Então, quando eu olho para essa passagem de Marcos, Jesus, ele vai criar um caminho para alcançar alguém, para encontrar alguém. Ele não sabe, mas o caminho já foi criado por Jesus. Por quê? Porque já estava na rota de Deus. Sim. No destino de Deus. Então, quando de fato nós temos um encontro com a pessoa maravilhosa de Jesus e do Espírito Santo, é porque chegou aonde Deus planejou. Toda a experiência impactante e marcante que nós temos em nossa vida é porque os céus planejaram isso, Deus planejou isso para a nossa vida. Então, o que eu quero dizer é que nós não devemos se preocupar com nada.
Porque se nós estamos aqui como igreja, existe um propósito de Deus extraordinário. E Deus, de fato, ele já traçou o caminho e nos achou aonde nós estávamos perdidos. Perdidos. E por que ele nos achou? Para nos dar oportunidades. Então, eu quero agradecer a Deus hoje, porque se hoje eu estou aqui, como pastor, dentro desse projeto de Deus, foi pelo simples fato de Deus ter decidido me achar. Me achar. Porque se Deus não tivesse decidido me encontrar, criar as estratégias, o caminho estava perdido até hoje. Então eu acho essa obra maravilhosa de Deus, assim, algo extraordinário, que marca muito a minha vida. Então, para quem está nos vendo, nos assistindo, eu quero profetizar que Deus ele já criou um caminho, que Deus já tem uma rota, e que se você estiver achando que está perdido, achando que não tem sentido a sua vida, eu quero profetizar através desse podcast que já existe um caminho e já existe uma oportunidade única que Deus está escrevendo para produzir no meio do teu contexto. E eu já quero alertar que quando essa oportunidade chegar para a sua vida, que você abrace. Que você abrace. Porque vale a pena nós abraçarmos as oportunidades que Deus nos dá. Quando nós decidimos abraçar a oportunidade que Deus nos dá, aí a gente se encaixa no projeto. Não existe eu me encaixar dentro do projeto de Deus sem abraçar, sem querer, sem abraçar as oportunidades. Então, eu quero encerrar dizendo que existe um caminho já que Deus traçou, uma rota, uma direção, aonde esse caminho vai trazer oportunidades de Deus para mudança de vida, porque a oportunidade que chegou para esse jovem rico foi para que ele mudasse de vida. E quando eu olho para a vida desse jovem rico, ele já era alguém top das galáxias. Quer dizer, conhecedor da palavra, praticante dos mandamentos, estava tudo alinhado aparentemente, mas de fato Jesus olhou para ele e disse: olha, está faltando uma coisa na sua vida. Então eu entendi que sempre vai existir algo nas nossas vidas que ainda precisa ser mudado. Mas quando o caminho e a rota de Deus é traçada para as nossas vidas, Deus ele consegue gerar essa mudança dentro das nossas vidas. E que nós possamos abraçar cada oportunidade que os céus está disposto a compartilhar conosco, né? Porque tem oportunidade que elas acontecem apenas uma vez, né? É o caso de Bartimeu. Última vez que Jesus passava por aquele caminho, e se ele não tivesse se levantado para abraçar a oportunidade, a vida dele tinha continuado a mesma. Exatamente. Então, eu entendo que Deus ele cria as rotas, os caminhos, as estratégias para mudar a nossa vida. Deus é perfeito. Então, que nós possamos ser inteligentes e maduros, né, para observar quando a rota de Deus está no nosso destino, na nossa frente, para a gente abraçar a oportunidade para que a gente venha se encaixar ao centro da vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Paulo, muito obrigado por compartilhar conosco a sua história, essa palavra maravilhosa agora no final. Eu creio que você que está aí na sua residência, você que está aí nos ouvindo, seja onde você estiver, eu creio que Deus tem falado diretamente ao seu coração, e é por isso que eu quero dizer mais uma vez: se inscreva em nossas redes sociais, nos nossos canais, e saiba que existe uma igreja em Penápolis que sempre vai estar orando por sua vida. Nós estamos de portas abertas, nós temos os nossos cultos no domingo, às 6:30 da tarde, nas sextas-feiras, às 7:30 da noite. Venha conosco, venha cultuar conosco, venha ouvir da palavra de Deus. Nós temos uma palavra voltada com o compromisso da verdade.
né, Pastor Paulo? Exatamente. A comunidade Cristo para Todos, ela tem um compromisso. Nós assumimos isso, esse compromisso de zelar pela palavra, pela essência do Evangelho e pregar como ele é. Então, é uma igreja séria, é uma igreja verdadeira, e nós estamos deixando o convite para você estar participando conosco. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe Pastor Paulo grandemente, que o Senhor possa continuar abençoando seu ministério, sua vida, Glória a sua Deus. família. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo podcast em nome de Jesus. Glória a Deus. Não entendi nada. O que é? Ih, Para aquecer foi ótimo, ele esqueceu de gravar. tudo? Vambora. Eu não